Fala aí pessoal, olha eu aqui novamente, então vamos fazer um overview aí em relação nessa chave de partida eletrônica, nessa partida aí de suavização. Certo? Então esse aqui é um modelo que temos em nosso laboratório, que é o SSW05 aí. Certo? Então aqui a gente viu, né, verificamos que a Software Starter ela possui, né, vários modelos e também várias, né, opções de alimentação dela. Então, desde os 24 volts contínuos, como 127 alternados, né, 220 alternados aí. Então, vimos que a Software Starter, né, tem o circuito de entrada, que é a alimentação trifásica. Temos aqui, né, os nossos switches que servem para habilitar e desabilitar os nossos proteções do motor. Quem que é o nosso A1 e A2? A1 e A2 são a alimentação da nossa software, certo? E lembrando que a nossa software ela possui duas entradas digitais, né? A entrada digital DI1 e a entrada digital DI2. A DI1 a gente consegue o que? Ajustar o seu parâmetro, né? Deixar ela ou como sem função, né? Por que sem função? Geralmente a gente deixa sem função quando a gente quer trabalhar via IHM, né, via, né, a nossa comunicação serial, né, RS232 aí. Certo? A DI2 geralmente é utilizada para fazer o reset. Né? Reset do quê? O reset dos erros na nossa software. Lembrando que a software, uma vez ela desenergizar, né, ela acusar algum erro de falta de tensão, sequência de fase, né, sobrecorrente, subcorrente, certo? Então, ela vai desarmar e só vai voltar à sua operação quando acontecer um rearm, né, um reset na software. Tranquilo? E além disso, a gente tem o que os LEDs de indicação, né, os LEDs de indicação aqui para indicar, né, que está no momento de falha, a software está em falha, né, se ela está o quê? Lendo, né, se ela está pronto para trabalho, né, se ela está o que já, né, no seu regime de trabalho, né, então ela vai dar um run aí. E além disso, pessoal, né, aqui a caixinha onde que a gente tem o que? Conector para a saída serial, certo? Então essa HMI remota. Aqui nós temos o que, né? Os nossos ajustes. Então, lembrando o que, pessoal? A software é tão bacana de se trabalhar que você consegue tanto ajustar os parâmetros como rampa de aceleração, rampa de desaceleração, certo? E entre outras funções como corrente de saída, certo? Então, além de proporcionar uma partida suave, né, para a gente, ele também ocasiona o que? Uma proteção aí contra sequência de fases, né, contra falta de fases aí. Beleza? Então aqui os trimpots, né, a gente ajustando, programando, né, como maneira remota. Então a gente consegue fazer um ajuste dessa rampa de aceleração, né, ajuste o que da porcentagem de tensão que a gente quer ser aplicada nos terminais do motor, certo? E também a gente consegue, né, ajustar a rampa de desaceleração aí. E também possuímos aqui o circuito de saída, né, que vai, né, direto para os terminais aí do nosso motor. Então aí também vimos o que é uma partida e parada simplificada. Então a gente vai executar isso na prática. Não fiquem aí, né, acanhados, né, respirem fundo. Eu aguardo todos vocês aqui no laboratório para a gente poder fazer essa prática e mostrar para vocês que é maravilhoso trabalhar com esse equipamento, né, com esse componente eletrônico. Certo? Então a gente viu que tem esses ajustes de tempo de aceleração, né, de desaceleração, e entramos por fim falando o que? Sobre as saídas digitais a relé. A gente tem duas funções básicas para dois relés digitais aí, duas saídas digitais a relé, que ela pode funcionar o que? Em função de operação, né, ou pode funcionar, né, em função de tensão plena.
O que significa função de operação? A função de operação, pessoal, é quando você aciona o software, ele automaticamente, quando você aciona a entrada digital, a DI1, ela já fecha os seus contatos a relé. Então ele já energiza, fecha o contato e energiza a sua saída, certo? Então é extremamente utilizado para a gente poder fazer um próprio selamento aí para manter essa software desenergizada. Certo? E o que é essa função de tensão plena? É quando o motor, né, atinge, né, a sua função, né, que ele deveria ser. Mas como assim? Né? Quando ele atinge o que? Seu regime de trabalho. Certo? Quando ele atinge o que? A sua rotação nominal. Então, quando ele termina essa rampa de suavização aí, né, aí sim, somente quando ele chega aqui no 100%, certo? Após a rampa de aceleração, ele pega o que? Ativa a sua saída, né, em tensão plena. Certo? Então, função operação, a partir do momento que você já aciona a software, ele já entra, quando ele entra, né, manda um pulso ali na entrada, né, DI1, ele já faz o que? Ele já habilita o nosso relé, então já fecha o nosso relé de saída. Certo? A nossa saída digital. E aqui, em função, né, de tensão plena, somente vai atuar o nosso relé somente o que? Quando ele atingir 100%, quando ele estiver no seu regime de trabalho. Certo? Quando ele atingir a sua rotação nominal, após essa rampa de aceleração, né? Então, é basicamente isso. Então, o relé de função de operação fecha o seu contato NA, né, o que? O 13 e o 14, sempre que a nossa software, que é o modelo da nossa software starter, né, a SSW05, receber um comando de aciona, certo? Então a gente precisa verificar, né, se a gente vai, né, ajustar o parâmetro dessa software, se a gente vai utilizar o que? A nossa HMI, né, a nossa HM remota, ou se a gente vai acionar ela através da nossa entrada digital, né, de maneira remota. Então a gente tem que fazer, ajustar o parâmetro, né, da nossa software aí. Então, e este contato, pessoal, só vai abrir o que? Quando ele terminar, né, a rampa de aceleração que foi ajustada lá através do nosso trimpote. A função, né, tensão plena do relé, ele fecha seu contato somente quando que a software estiver em 100% da tensão aplicada ao motor por ela acionado. Certo? Então ele vai ter essa rampa de aceleração, né, esse tempo de aceleração, né, a gente ajusta, né, a tensão, né, sobre ela, e a tensão é calculada da seguinte forma. Vamos supor que a nossa software, né, tem a capacidade para 30 amperes e o nosso motor, né, é de 25 amperes. Então, quanto eu vou ter que ajustar essa tensão, né, para ela vencer essa inércia, né? Então a gente vai fazer o quê? 30 dividido por 25, né, vai dar aproximadamente aí 0,83. Então isso multiplicado por 100, né, nós temos que a gente vai ajustar essa tensão, né, essa rampa aí, essa porcentagem, quanto de tensão que a gente quer, né, colocar no motor, né, no momento da partida. Então a gente vai colocar em torno de 83%, né, nessa relação da software de 30 amperes com um motor de 25 aí. Certo? Então, ficamos por aqui. Aguardo todos vocês aí para a gente realizar a prática, que é muito importante conhecer a software starter, certo? Então, tem coisinhas aí bem bacanas que eu vou mostrar para vocês, né, pessoalmente. Dicas valiosas, certo? Então, fico aí contando com a presença de todos. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma software starter, né? Qual que é a função dela, a sua aplicação, certo? Então, e a próxima aula nossa, né, vai ser sobre o quê? Os inversores de frequência. Tranquilo? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.